de Cursilhos, na Diocese de Apucarana, no ano de 2006, sentiu a necessidade de um encontro voltado para os adolescentes. Os responsáveis se reuniram, pensaram, rezaram, conversaram, discutiram como que seria este encontro. E uma das inspirações foi o livro do cardeal Vantuan, Testemunhas da Esperança. Baseado nisso, hoje o movimento se reuniu para escrever uma carta contando sobre o Decolores, que é esse encontro para adolescentes, os frutos deste encontro, quantos jovens e adolescentes que tem atingido para Roma, para ajudar no processo de beatificação do cardeal Vantuan. É o que você vai conferir na matéria. Dom Carlos, o que significa o envio desta carta para o Vaticano? Um momento especial para a Diocese de Apucarana, para o Cursilho de nossa Diocese, especialmente para o movimento Decolores. Nós estamos tratando do processo de beatificação e canonização do venerável cardeal Vantuan. E, portanto, tudo aquilo que na vida de uma pessoa se tornou inspirador no seguimento de Jesus, no caminho do Evangelho, também é importante neste processo, no caso de beatificação. E, de fato, a carta testemunha algo histórico e concreto. O movimento Decolores, nascido no seio do Cursilho, mas a partir do testemunho de esperança, perseverança do cardeal Vantuan. Então, é bonito que o Cursilho, que a Diocese de Apucarana tenha um testemunho a oferecer neste processo de beatificação. E para o senhor, o que significa estar vivendo este momento, sabendo que daqui, hoje dizemos, o senhor está à frente dessa diocese que nasceu o Decolores. O que significa isso? Um momento de gratidão a Deus, porque sabemos o bem que o Decolores faz a tantos jovens, irmãos e irmãs, contagiados pelo Cursilho de Cristandade. Um momento de gratidão a Deus pelo Cursilho, pelo Decolores e pela nossa participação no processo de beatificação do cardeal Vantuan. Thelma, quando e como foi criado o Decolores e com qual objetivo? Olha, o Decolores é uma bênção de Deus, porque na época eu recebi uma cartinha de uma adolescente pedindo para que se fizesse um cursilho de adolescentes. E hoje, depois de 16 anos, a gente percebe a inspiração, né, do Espírito Santo. Nós que somos igreja, nós que somos uma família, nós que amamos o cursilho, e a gente tinha essa angústia percebendo que o adolescente, muitas vezes após a crisma, ele se deixava levar e não continuava participando da igreja. Então nós acolhemos essa carta e nós nos reunimos, pedimos para o Padre Nilson para que ele nos acolhesse nessa ideia, ele acatou também, e nós nos encontramos há 16 anos atrás, eu estava fazendo as contas, é já uma história, né? Em 2006, na Semana Santa, no começo da Semana Santa, na casa do Padre Nilson. E lá nós perguntávamos como que nós iríamos fazer, e cada um deu a sua ideia. E foi uma junção de ideias, e o Padre Nilson foi formatando, que nós fizemos algumas mensagens, tinha que ser de uma maneira dinâmica, né, para os adolescentes, e nós fomos construindo então esse encontro Decolores. Foi muito emocionante, foi muito impactante. Hoje a gente sabe que quando a obra é de Deus, é por força do Espírito Santo, ela tem uma continuidade, gera frutos, e nós vemos tantos frutos. Me lembro como foi impactante o primeiro Decolores, a emoção, o testemunho, a abertura dos adolescentes, foram 112 adolescentes na época, o testemunho deles e a continuidade deles, o reavivamento e a participação na igreja. Então a gente se sente muito grato a Deus, a gente agradece a graça de Deus mesmo,
e dessa formação, né, do adolescente formando o próprio adolescente, porque eles convivem muito entre eles são muito amigos entre uns e outros, e hoje a gente vê essa grande propagação do Decolores e a importância na formação da vida deles, familiar, muitos deles evangelizando os seus pais, fazendo com que os pais venham fazer o cursílio, e isso é um trabalho do pré-cursílio e também do pós-cursílio. Após os pais fazerem o cursílio, todos eles evangelizam outras famílias. Eu acho que o nosso intuito é esse, né? De as famílias evangelizarem as outras famílias e nós evangelizarmos também os ambientes onde nós vivemos. Então foi uma transformação, foi uma grande inspiração do Espírito Santo através dessa carta, desse pedido que a Nayara Tazawa fez e que não foi da parte dela, mas hoje a gente enxerga muito a unção do Espírito Santo. E como que surgiu a inspiração de fazer a partir do livro Testemunhas da Esperança? Então, foi me apresentado esse livro, foi pelo padre Nilson e pelo Elson também, e o padre, na época, era arcebispo Van Thuan, né, que esteve preso por 13 anos, 9 anos numa solitária, e mesmo assim ele deu o seu testemunho de esperança. Esperança que nós não falamos de otimismo e de um espírito positivista de maneira nenhuma. É esperança de que a verdade é Jesus Cristo, é seguir Jesus Cristo e continuar na edificação do seu reino de Deus. Então, o livro é um livro espetacular, ele testemunhando, mesmo nas adversidades, a sua fidelidade a Jesus Cristo. E isso trouxe para nós uma dinâmica muito boa para o Decolores, porque o adolescente, mesmo na sua caminhada, nas adversidades, nesse mundo tão relativista, né, a gente vendo assim uma juventude, as famílias, os pais tão light, né, muito mornos, e Jesus não quer isso de nós. Então, esse livro e o testemunho do cardeal Van Thuan vem para a edificação nossa, de nós termos essa firmeza, essa esperança de jamais abandonarmos a caminhada e podemos testemunhar. Ele que esteve preso por tanto tempo foi uma pessoa que testemunhou a liberdade de quem está com a verdade. E ele estava com essa verdade, né? De poder evangelizar os próprios que estavam ali, os carcereiros, que antes inimigos viraram seus amigos, e dentro de 4 paredes ele conseguiu, através do seu testemunho, evangelizar o mundo todo, porque o mundo todo conhece as obras, o testemunho da esperança, é o grande cardeal da esperança, e para nós ele foi então esse inspirador para que nós pudéssemos falar da esperança para os adolescentes. Alexandre, podemos dizer que também é uma reunião histórica para o movimento do Cursílio, pela presença, né, de várias pessoas importantes para o movimento? Isso. Na nossa reunião, toda a equipe diocesana, dos decanatos, das paróquias, todos estavam presentes, mas a gente tem que destacar que também estavam aqui conosco todos os ex-coordenadores diocesanos, desde 1970 até agora, 2022, à exceção do Ângelo, que já não se encontra em nosso meio, e do senhor Odival Franciscon, que já está com a idade um pouco avançada, não podendo se deslocar mais. Mas todos os ex-coordenadores estavam aqui presentes. Isso mostra a unidade do movimento de Cursílio. Não importa quem está na coordenação. E sim, o que importa é fazer parte do movimento e poder participar. E o reconhecimento de quem está na coordenação. Porque muitos, às vezes, não querem o ex-coordenador perto. Nós não, nós somos ao contrário. Tudo que eles viveram, tudo que eles aprenderam, eles também nos servem de inspiração, servem de conselheiros para que a gente continue levando o movimento. Se Deus quiser, hoje nós estamos com 52 anos, para mais 52, para mais 100 anos. Essa unidade que leva o movimento de Cursílio sempre avante. Vamos pedir para que essa carta possa contribuir para que em breve tenhamos um novo santo na nossa igreja. E peçamos desde já a intercessão do nosso tão querido Van Thuan. E continue ligadinho na DATV, este que é o canal oficial da Diocese de Apucarana.